Eu vou trazer para vocês o ensinamento 24. A melhor riqueza é a riqueza da alma. Todas as outras formas de riqueza são menores do que a riqueza da consciência. Sem a riqueza da consciência, todas as demais formas de riqueza ficam ameaçadas. Aqui não está dizendo que a riqueza é algo ruim. Aqui não está dizendo que a prosperidade é algo ruim. Mas qualquer riqueza, qualquer prosperidade é ameaçada se não houver investimento na sua consciência, no crescimento da sua consciência. Se não houver investimento no crescimento da sua percepção dos fatos, tá? Então, não importa qual seja a fonte do seu sustento, não importa qual seja a fonte do seu crescimento material, o seu crescimento de riqueza, se não houver investimento na sua consciência, na melhora e na amplitude da sua percepção da vida, não haverá sustentação dessa riqueza. Então, mesmo que você encontre um bom negócio, mesmo que você encontre um bom nicho, mesmo que você encontre fortuna no que quer que você faça, sempre invista no seu crescimento de consciência, no seu crescimento de aprendizado, né? O aprendizado é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, tá? Isso faz com que todos os outros investimentos se tornem seguros. Hoje eu vou falar sobre relacionamento. A primeira pergunta é sobre o relacionamento com irmãos. A pergunta é: como irmã mais velha, posso corrigir um irmão? Ele estressa os pais idosos e mora junto, é divorciado, é exigente, etc. Categoricamente, não. Ninguém corrige ninguém. Ninguém tem a propriedade, ninguém tem a habilidade ou poder de corrigir quem quer que seja. O fato de ser irmã mais velha coloca você dentro de um estado hierárquico, sistêmico, à frente de seu irmão. Mas esse estar à frente é apenas pela precedência do tempo, né? Mas não porque haja necessariamente uma influência educacional, uma influência de orientação sobre o seu irmão. Se você assim o fizesse, você estaria ocupando um outro lugar dentro da estrutura sistêmica, que é o lugar de mãe de seu irmão, tá? Então, esse é o lugar de mãe, e não é o lugar de irmã. Ninguém corrige ninguém. Ele precisa buscar a correção por ele mesmo, ele precisa encontrar a correção por ele mesmo, por mais que seja difícil para você ver determinadas coisas, assistir determinados eventos. O máximo que você pode fazer é amparar como filha, né, na posição de filha, mantendo essa posição de filha, amparar seus pais nas dificuldades que eles possam ter. Nunca se coloque como salvadora ou como defensora de seus pais em relação ao seu irmão, porque aí você estará criando um antagonismo, você estará criando uma polarização dentro da relação familiar, o que não é saudável e pode se tornar a fonte de muitos e muitos problemas. Você entra na posição de mãe, você entra na posição de mãe do seu irmão, você entra na posição de mãe dos seus pais. E essa é uma posição muito perigosa. Isso causa sofrimento para todos. Não entre no lugar de salvadora. Não entre no lugar de salvar. Não entre no lugar de filha, né? Ou seja, não estou dizendo para você ficar indiferente. Entre no lugar de filha, né? E como filha, ampare. Como filha, auxilie. Como filha, amenize, né, os problemas. Ajude os seus pais, mas na posição de filha, corrija a si mesma, né? Essa é a questão, corrija você mesma, leve a sério o seu desenvolvimento espiritual, leve a sério o seu desenvolvimento interior,
né? Mergulhe profundamente no teu crescimento interior. Como você está dentro de uma trama sistêmica, que é a própria rede de interações familiares, o teu crescimento interno, ele resultará luz indireta para o seu irmão. Então, você quer ajudar o seu irmão, você quer que o seu irmão tenha mais consciência, tenha você mais consciência. Mergulhe cada vez mais profundamente no teu crescimento espiritual, mergulhe cada vez mais profundamente no teu crescimento interior, né? E no momento em que esse crescimento interior ele começar a ascender dentro de você, sistemicamente, por uma ordem hierárquica, você acaba estendendo, levando, né, essa consciência para o seu irmão. Não porque você vai dizer alguma coisa para ele, não porque você vai apresentar alguma coisa para ele, mas porque, a partir do teu crescimento, um elo dentro da cadeia sistêmica familiar se ilumina e isso acaba iluminando os demais à sua volta. Esse é o máximo que você pode fazer de influência positiva, de influência luminosa na vida do seu irmão, para que você possa ajudá-lo, para que você possa, em algum momento, auxiliá-lo em suas dificuldades, em suas barreiras, em sua consciência. Isso é o que você pode fazer. Entenda uma coisa, e aí para todos vocês, o ego adoecido, ele tem a pretensão de ocupar 3 lugares na vida. O primeiro lugar é o lugar de vítima. O segundo lugar é o lugar de algoz. Né? O lugar de vítima é aquela pessoa que tem dificuldades e é enfraquecida em razão de algo externo. O lugar de algoz é: eu sou culpado de ser um problema na vida das pessoas, eu sou a pessoa que causa o problema, ou eu sou a pessoa que não deixa barato. E o lugar de herói: eu sou o salvador. Esses são os 3 lugares almejados pelo ego, esses são os 3 lugares que o ego deseja ocupar, né, com todas as forças dele, porque são lugares confortáveis da estrutura egóica: a vítima, o algoz e o herói. Quando todos os personagens de uma trama familiar se identificam com um desses papéis, a trama caótica está montada. O caos está montado, e esse caos montado, né, ele pode se estender por outras gerações, inclusive. Isso pode virar um problema muito grande, tá? Então, tome cuidado para que esses três personagens não estejam sendo montados dentro dessa história, onde seus pais ocupam o lugar da vítima, nossa vida é ruim por causa de nosso filho, seu irmão ocupa o lugar do algoz, eu sou o causador do problema, eu sou a pessoa que abala as estruturas, e você entre no lugar de herói. Nenhum desses lugares são gloriosos, e nenhum desses lugares gera luz, nenhum desses lugares provoca ascensão espiritual. E são 3 lugares egóicos muito perigosos. E a gente tem que buscar todos os dias da nossa vida, olhar para as nossas relações e ver se a gente está correndo o risco de entrar em algum desses lugares. Seja diante de seus pais, seja pequena, eles são grandes, por mais que eles sejam idosos, por mais que eles já estejam com dificuldades físicas, né, ou cognitivas, ou o que quer que seja, sempre seja pequena diante de seus pais. Seja pequena diante de seus pais para poder ter a permissão de alma de ser grande diante do mundo. Quem fica grande diante dos pais, fica pequeno diante do mundo. Quem fica pequeno diante dos pais, fica grande diante do mundo. Esse é o caminho, essa orientação, né, para você lidar com esse problema. O mais se aprofunde cada vez mais no crescimento espiritual, se aprofunde cada vez mais dentro da dinâmica do crescimento interior, do conhecimento. Busque estar cada vez mais integrada na sabedoria da Cabala ancestral, porque isso vai cada vez mais consolidar o teu aprendizado, vai consolidar, né, a tua visão em relação a tudo isso. Você com certeza vai ver que muitas perspectivas vão mudar na sua vida.
Segunda pergunta tem um pouco a ver com isso, né? É quase como uma extensão disso. Sei que preciso honrar pai e mãe, mas eu não concordo com eles. Essa é uma questão muito decorrente. Não concordo com a vida deles, não concordo com a opinião deles, não concordo com a maneira como eles vivem, não concordo com a forma como eles me tratam. Honrar pai e mãe não possui relação alguma com concordar com eles. Nem mesmo significa que você viverá a vida que eles viveram. Não significa isso. No momento em que eu me coloco como julgador dos meus pais, como alguém que está na posição de avaliá-los, alguém que está na posição de medi-los, alguém que está na posição de julgá-los, eu me coloco na posição de querer mandar neles. Eu me coloco na posição de grande diante deles. Eu sou superior, eles são inferiores. Isso é um risco muito grande. Olhar para os pais e querer mudar os pais, seja na forma como eles falam, seja na forma como eles agem, seja na forma como eles são, seja na forma como eles pensam. Isso cria uma série de problemas, isso dificulta uma série de interações na sua vida, não só em relação aos seus pais, mas em outras áreas da sua vida. Esse movimento, ele nos faz querer se colocar como melhores do que nossos pais. E o que nós ganhamos com isso? Ganhamos um vazio. Quando a gente se coloca como melhores do que os nossos pais, nós ganhamos um vazio, abrimos a porta para o vazio. O vazio, uma tristeza, um aborrecimento, que muitas vezes se cristaliza e se petrifica em nossas vidas e acaba se estendendo para outras relações. Uma vez, uma planta começou a brigar com a terra embaixo da raiz dela. A planta morreu e a terra ficou. É mais ou menos isso que acontece quando a gente começa a criar esses embates com pai e mãe. É como uma planta que se aborrece com a terra. Eles nos deram, pai e mãe, não importa quem eles são, eles nos deram o que temos de mais importante, a nossa vida. Não importa se eles deram para você educação, se eles deram dinheiro para você, se eles deram para você a mesma coisa que deram para os seus irmãos, se eles deram para você a mesma coisa que deram para um estranho, não importa isso. Não importa se essa relação foi difícil. Eles deram para você a coisa mais importante que você tem, que é a sua vida. Brigar com os pais é brigar com a vida. Entendam essa dinâmica. A gente não está falando de pessoas, a gente está falando de arquétipos, a gente está falando de simbologias. Se eu sou contra pai e mãe, eu sou contra a vida. Em algum momento, isso se manifestará na minha lida, na minha relação com a vida. Isso vale mesmo que seus pais estejam falecidos, né? As pessoas cujos pais já morreram continuam brigando com pai e mãe. Isso também é ruim, porque isso é brigar com a vida. Receber pai e mãe, quando eu falo receber, não significa concordar, aplaudir, aceitar, não significa viver igual, não significa achar que foi legal. Receber, porque é o que é. Foi o que foi. Receber pai e mãe é receber a vida. E ao receber a vida, eu tenho força para avançar. Eu tenho força até para ser diferente. Eu tenho força para progredir. Eu tenho força para escalar na minha vida. Se eu não tiver essa força, eu não tenho energia para progredir. E na posição de crítica, na posição de julgador, na posição de avaliador de meus pais, eu me torno congelado diante da vida. E frequentemente, mesmo sem saber, vou enveredar por um caminho de assemelhamento com eles. E principalmente de assemelhamento com aquilo que eu critico, com aquilo que eu mais julgo ser horrível, tá? E sem perceber, eu acabo indo na mesma direção, porque eu não aceitei a vida como ela foi. Não há outro recurso que não seja receber a vida como ela foi e partir daí para frente.
e partir daí para diante. A melhor forma de honrar os pais é seguir com sua vida em paz. Em paz significa sem dívida, sem pendência, sem âncoras que prendem você no passado. Mas e aquilo que eles fizeram? Receba os pais como eles são. Qualquer coisa diferente disso é especulação mental, é especulação egóica, porque não há como mudar isso. E aí existe um passo adiante. E talvez para muitos de vocês isso ainda seja difícil. Em algum momento compreenda que eles são os pais certos para você. Ah, mas eu sofri isso. Ah, mas eu sofri aquilo. Ah, mas houve uma relação de opressão muito grande. Entenda, eu não estou dizendo que eles foram os pais legais para você. Eu não estou dizendo que eles foram os pais ideais para você. Saia da armadilha do ideal. Aprenda a lidar de forma adulta com a vida, lidando com o real. Eles são os pais certos para você. Não para lhe dar prazer, não para lhe dar o ideal, mas para lhe preparar para a vida. Aquilo que é o ideal para produzir o estado de potência que você necessita. Entenda, por que você está aqui? Você não está aqui para ser agradado, você não está aqui para ter prazer, você não está aqui para ter uma vida confortável, você está aqui para alcançar o melhor de você. E todos os desafios, todos os obstáculos pelo qual você passou, não importa qual seja. Ah, mas se foi um abuso, todos os obstáculos pelo qual você passou, você tem duas coisas que você pode fazer com eles. Ou você fica olhando para eles, contemplando, idolatrando eles, como sendo a causa da sua vida, e aí você será definida pelo abuso que você passou, e isso irá fazer com que a sua vida nessa terra, nesse mundo, até o final dos seus dias, seja muito ruim. Ou você vai receber o que aconteceu e compreender o que isso produziu de ensinamento e potência na sua vida, para que você pegue isso e transforme isso em energia para ajudar outras pessoas. Transforme isso em energia para alavancar a sua vida, para impulsionar a sua vida. Eu vou crescer, eu vou progredir, eu vou evoluir, eu vou ser uma luz na vida dos outros por causa disso, porque eu passei por isso, e não apesar disso. Isso precisa deixar de ser uma âncora pesada que você fica arrastando na sua vida, e isso precisa se tornar uma força propulsora. Mas para isso, você precisa libertar-se do jugo, você precisa se libertar do ideal, da fantasia acerca do ideal. Você precisa se libertar da fantasia acerca da idealização do que poderia ter sido, do que seria melhor, né, se tivesse sido diferente. Isso é inglório, isso não te leva a lugar nenhum, não há energia nisso, não há chão nisso que te permita avançar, não há chão nisso que te permita progredir. Parta sempre do real. Ah, mas o real foi um abuso, parta daí. Né? Mas o ideal foi um estupro, parta daí. Porque tudo aquilo que aconteceu na sua vida veio para produzir ensinamento e potência. Ou você encara a vida dessa forma, ou você continua dentro da posição congelada de ser efeito e não causa. O mais, é claro, né, você precisa de ajuda, você precisa de auxílio, você precisa estar envolvida num processo de crescimento, você precisa estar envolvida num processo de aprimoramento. O aprimoramento espiritual, os ensinamentos da Cabala ancestral são para isso. São para refinar você, no sentido de jogar você num lugar de utilização da força da vida como ela é, sem fantasia, sem projeção, sem idealização, sem ficar nutrindo fantasmas, sem ficar nutrindo âncoras pesadas do passado. Isso não é uma coisa simples, isso não é uma coisa fácil, mas viver bem e viver melhor não é uma coisa fácil. Então, aprenda. E aprender, né, é através desse mergulho, desse aprofundamento cada vez maior no teu crescimento espiritual, tá bom?
E a terceira é quase como uma extensão disso tudo: como corrigir relação abusiva de muitos anos. Eu não sei exatamente qual é o nível dessa relação, se é uma relação com pai e mãe, ou é uma relação com relacionamento afetivo. Eu imagino que possa ser. Preste atenção no que eu vou dizer, porque talvez essa seja uma pergunta que tenha respostas importantes para a sua vida. O ódio nos prende ao agressor. Quando eu sofro uma agressão e eu odeio essa pessoa, eu fico preso a essa pessoa. Eu fico atrelado a essa pessoa. A vítima está livre do agressor quando ela se retira e quando ela cura dentro dela o ódio. Se você já chegou à conclusão de que você está numa relação abusiva, entenda o que eu vou dizer. Se você ficar nela, nutrindo o ódio por ter estado numa relação abusiva, ou se você sair dela e manter o ódio, você continuará atrelada à relação abusiva. E os aspectos, a energia dessa relação abusiva, ela vai migrar para outras relações. Outras relações pagarão a conta da relação abusiva. Existem pessoas que tiveram no primeiro relacionamento afetivo, né, no primeiro amor, uma relação abusiva, e todos os amores ao longo da vida pagam a conta disso. Ela transfere. Por quê? Porque o ódio ainda existe dentro dela. Então ela vai olhar para toda a relação como potencialmente abusiva, ela vai olhar para outras relações como potencialmente algo que possa jogá-la no mesmo lugar. Então, eu passei por uma relação abusiva, eu passei por um relacionamento abusivo, ele foi um relacionamento semente na minha vida, foi um relacionamento que aconteceu no início da minha vida afetiva e emocional. Então, o que eu acho? Eu começo a achar que todos os outros relacionamentos só não vão para o mesmo lugar porque eu vou fazer alguma coisa para não deixá-los ir para o mesmo lugar. Porque se eu demole, se eu vacilar, se eu perder a atenção, ele vai se tornar abusivo também, como se isso dependesse de mim. Como se eu fosse realmente o culpado, o responsável pelo outro ser abusivo. Né? Então eu começo a ter um relacionamento desconfiado. Eu arrumei uma pessoa, de repente, maravilhosa, uma pessoa que não tem nada a ver com aquela pessoa com quem eu tive um problema, mas eu fico desconfiado, eu fico atento, ressabiado, eu não me entrego completamente, eu não desarmo, eu tenho um olhar de desconfiança, eu tenho um olhar de malícia, porque se eu vacilar, eu serei abusado novamente. Se eu vacilar, eu vou sofrer novamente o que eu sofri antes. E aí eu não consigo construir uma relação com intensidade, eu não consigo construir uma relação inteira e uma relação de entrega. Isso pode ser muito perigoso, isso pode fazer você entrar num looping, né, numa roda de retorno, sempre do mesmo medo, da mesma tensão. Diante da relação abusiva, se retire. Essa é a correção. A correção acontece em você. A correção acontece no teu processo interno em relação ao relacionamento abusivo. Através dessa retirada, desse afastamento, deixando o agressor com a sua própria alma, deixando o agressor com o seu próprio destino. Quando eu fico nutrindo ódio, quando eu fico nutrindo revanche, quando eu fico nutrindo a necessidade de saber como é que está a vida daquela pessoa, para saber se ela está sofrendo ou pagando por aquilo que ela fez comigo, e aí eu fico cerceando, eu fico cercando, eu fico procurando saber como é que ela está, para ver se ela está feliz ou infeliz, nutrindo um sentimento interno mórbido de vingança e que só me corrói e que só vai criar mal-estar para a minha vida. No momento que eu faço isso, eu fico preso nessa pessoa. Mesmo que eu só fique seguindo essa pessoa pela rede social, eu fico preso nessa pessoa. E o que eu faço depois que eu saio? Se dedique a descobrir o que você aprendeu com isso e como isso te deixou mais forte. Olhe para tudo que você passou e se dedique, talvez isso não seja fácil, mas se dedique a ter a resposta para essas duas questões. O que eu aprendi com isso e como isso me deixou mais forte. Algumas considerações em relação a relacionamentos abusivos podem ajudar vocês. Se depois que você tentou
né, muitas vezes, e se frustrou com acordos e diálogos, você precisa se conscientizar e aceitar que o distanciamento é necessário. E, por favor, reflitam se o relacionamento é abusivo ou ele só é aborrecível, tá? Então, faça essa distinção. Não transforme em relacionamento abusivo só alguém que tem uma opinião diferente da sua. Tenha maturidade para mensurar o que de fato é abusivo. Diante do abusivo, depois de tentativas frustradas de acordos e diálogos, porque essa precisa ser a primeira tentativa, assim enveredar, depois de algumas tentativas de acordos e diálogos, e é muito importante que você consiga fixar tempos para isso, né? Tempos razoáveis, né? Tempos salutares para isso, né? Eu vou conversar 3 vezes com a pessoa sobre aquilo ali, para ver se aquilo se corrige, para ver se aquilo se modifica. Depois da terceira vez, não há mais o que fazer. Então, você precisa se conscientizar de que o distanciamento é necessário. Não busque aumentar a sua autoestima no lugar que você perdeu a sua autoestima. Tá? Não busque aumentar, né, a sua potência no lugar que você perdeu a sua potência. Porque às vezes bate esse orgulho, né? Ah, eu vou dobrar essa pessoa e ela vai ficar debaixo dos meus pés. E aí ela vai ver. Busque fora. Busque em outro lugar. Busque em outra relação. Não busque o seu valor onde você o perdeu. Veja o quanto você normalizou abusos menores. Pessoas que passaram por relacionamentos abusivos raramente passaram por uma única forma de abuso. Normalmente, existem microabusos dentro de um relacionamento abusivo. Em relações, quando você está no início da tua vida, quando você ainda é muito jovem, você acaba se acostumando com esses pequenos abusos e começa a normalizar achando que isso é normal. Ah, é normal, homem é assim mesmo. É normal, mulher é assim mesmo. Né? É normal, as coisas são dessa forma. Relacionamento é desse jeito. E não é. E não precisa ser. Então, não normalize abusos menores. Não se adapte a abusos menores. Então, muitas vezes, a gente normaliza pequenos abusos para se adaptar. A gente está casado, está ali com família, tem filhos. E aí a pessoa começa a praticar abusos pequenos e a gente vai se acomodando neles. A gente vai normalizando. Ah, esse é o jeito da pessoa. E a gente vai se adaptando àqueles abusos menores e isso fica na gente. E a gente começa a tolerar esses abusos menores. Isso só será curado quando você começar a olhar para você mesmo e começar a ver que isso não é normal. Tenha paciência para reaprender que o amor não precisa fazer mal. Então, o amor não precisa ser um jogo de manipulação. O amor não precisa ser algo tão instável assim. Tenha paciência para reaprender isso em outra relação. E quando eu digo paciência, porque às vezes você vai entrar numa outra relação ressabiado, com o pé atrás, naquele vício relacional de que talvez possa acontecer a mesma coisa. Tenha paciência, tenha tolerância para reaprender. Não se culpe por fazer o que é necessário para a sua preservação. Tá? Esse é um dos maiores males diante de relacionamento abusivo, e quem pensa em sair de um relacionamento abusivo começa a se sentir culpado, culpada em relação a isso. Não se culpe por fazer o que é necessário para a sua preservação. Tá? Você é responsável pela sua preservação. Ninguém mais é responsável por isso. Durante o processo de afastamento de um relacionamento afetivo, abusivo, é comum, em algum momento eu começo a sentir falta do abusador. Isso é normal. Isso se chama crise de abstinência. Exatamente é o que acontece quando você se livra de uma droga. Você passa a ter crise de abstinência. Você se viciou em um modelo de relação tóxica, por isso chama tóxico. Se ajude, fique firme, procure ajuda, procure pessoas que possam te ajudar, que possam erguer a sua vida.
corte o máximo possível de vínculo e proximidade, até mesmo as proximidades virtuais, né? Não tenha mais contato, né? Corte o vínculo, se for possível. Às vezes, quando tem filhos, às vezes, quando tem outros vínculos, fica difícil cortar definitivamente, mas corte ao máximo a possibilidade de vínculos para evitar exatamente a crise de abstinência. Ocupe-se com o seu processo de crescimento interior. Coloque toda a tua energia, mergulha fundo num processo de investimento no seu crescimento, no seu processo interior. Então, mergulhe fundo nisso. Não arrume um relacionamento para esquecer o anterior. Essa é uma das maiores estupidez que existe no mundo contemporâneo. E essas são as dicas para que você possa lidar melhor com relacionamentos abusivos. O mais, mergulhe fundo no teu crescimento espiritual. Fique aqui me acompanhando no 7.7. Assim que for possível, entre nos códigos da Bíblia. Assim que for possível, mergulhe fundo no teu crescimento interno e a gente vai trabalhar essa lapidação para que você possa se tornar uma pessoa grandiosa, que é o que você é de fato e é o que todos nós merecemos ser. Tá bom? Que o sagrado nos mantenha no caminho